Você pode se isolar, pode agir por conta própria e pode seguir o seu próprio rumo. Mas você vive em sociedade, em determinados instantes da sua vida você precisará lidar com pessoas, trabalhar e estudar ao lado delas. Conversar, interagir, e creio que será muito interessante e vantajoso para ti se aprender agora quais são os 5 comportamentos que você precisa evitar para que não seja rejeitado. Afinal, talvez a rejeição não signifique nada para ti, mas quantas oportunidades serão fechadas se as pessoas te rejeitarem por um descuido seu? Bom, quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Procurar atenção em uma pessoa que te ignora. Quanto mais carente e mais insistente você for com uma pessoa, mais ela te rejeita. E pior, se ela contar para os outros essa sua insistência, os outros certamente vão parar de te respeitar com o tempo. Afinal, o que você espera encontrar quando chama toda hora uma pessoa que obviamente não quer nada contigo? Ela já não te respondeu antes. Então por que você tenta abordá-la toda hora? Inclusive, qual seria o seu interesse em uma pessoa que só te ignora e te destrata em qualquer oportunidade? O seu interesse é o desrespeito dela? Você quer se sentir um lixo? Porque essa seria a única razão para você procurar alguém que não se importa contigo. Portanto, não procure a rejeição. Pare de ir atrás do desrespeito e da desvalorização, porque é bem óbvio que você só perderá valor com isso. Chegar em um ambiente e já querer saber mais que todos. Eu me lembro de um dia em que comentei com um colega meu sobre a bolsa de valores. Falei para ele ficar de olho no mercado, pois sempre apareciam umas oportunidades sem muito risco para fazer uma grana legal. Pois bem, 3 dias depois o cara me abordou e fez umas perguntas como: Ei, você sabe o que é day trade? Você viu essa ação aqui, por que você até hoje não investiu nela? Henry, por que você deixa de ganhar dinheiro? Fiquei esses 3 dias estudando e pelo jeito descobri oportunidades que você não sabia. Parece mentira, mas foi desse jeito que ele falou. E não é por nada, mas eu sinceramente tive vontade de nunca mais conversar com esse cara. E nunca mais dar nenhuma dica para ele. E foi o que eu fiz, inclusive. O motivo? Eu só apresentei para ele a bolsa e 3 dias depois o cara me chega se achando porque sabe o óbvio e querendo insinuar que eu não sei investir. Por que ele quis me rebaixar? Sei lá, eu dei uma dica para ele, porém nunca mais. A questão é, não importa a situação, assunto ou ambiente, se você acabou de descobrir como as coisas funcionam, se você aprendeu uma parte do todo, beleza, porém por favor não fique por aí achando que agora você sabe tudo. Porque tem muita informação e prática a mais para você aprender, e você certamente não precisa, nem mesmo quando dominar o assunto, ficar inferiorizando os outros ou querendo pagar de bonzão. Tire essa necessidade de querer saber mais do que os outros como se fosse uma competição. Porque no exemplo desse conhecido, ele poderia muito bem, depois desses dias analisando a bolsa, me abordar e conversar comigo numa boa, trocar umas ideias legais sobre investimentos. Mas não, o cara quis se achar o bom e eu simplesmente não mantive mais contato. Enfim, não gosto muito de dar exemplos pessoais, mas para esse tópico sinto que a situação que ocorreu comigo se encaixa perfeitamente. Aliás, só para terminar a história, depois descobri que esse cara perdeu dinheiro investido em uma ação que ele provavelmente pensou que era uma ótima oportunidade sem nem saber muito. O que o ego não faz, né? Falar demais sem respeitar o tempo da pessoa. Cuidado com perguntas e conversas prolongadas, porque você, nessa desatenção, pode criar uma imagem de chato. Afinal, todo mundo tem horários, todo mundo tem uma rotina, e creio que no rumo de todo mundo há pouco espaço para bate-papo, principalmente em dias de semana. Portanto, se você está com a pessoa em uma situação de lazer como um churrasco, beleza, converse à vontade, mas em dias de trabalho, em momentos de rotina, seja prático na hora de falar. Fale o necessário e pergunte resumidamente o que você precisa, sem enrolar. Porque se você fizer o contrário, se você elaborar muitas perguntas e muita enrolação para chegar até onde você deseja, a pessoa se cansará fácil de ti. Quanto mais você agir dessa maneira, mais as pessoas se afastarão de você justamente por pensarem que você só irá enrolá-las com falas demoradas. Portanto, quando tratar de um assunto com alguém, já planeje o que você precisa dizer e tente com poucas palavras pronunciar a sua mensagem. Pois nesses momentos de rotina, de correria, de trabalho, quanto mais prático você for no diálogo, quanto mais econômica for a sua fala, mais as pessoas te agradecerão por você não ocupar demais o tempo delas. Chamar alguém de tolo. Não importa se a pessoa acabou de cometer um erro gravíssimo bem na sua frente.
Não interessa se o indivíduo agiu com irracionalidade e fez algo tão sem lógica que você ainda não entendeu como ele pensou naquele absurdo. A questão é, você não precisa abordar a pessoa e impor a ela o fato de que ela é tola. Por exemplo, se a sua irmã vai para festas toda hora e agora foi péssima no vestibular, você não tem que falar, viu o que você fez? Olha o que a sua tolice causou. Você não deve jogar na cara das pessoas o quanto elas são tolas, mesmo que sejam, porque isso não resolve de nada e só irá irritá-las ao invés de fazer com que elas te ouçam. Sabendo disso, seja humilde. Como eu falei, se a pessoa errou feio, ok, mas seja humilde na hora de aconselhá-la. Porque caso você jogue exageradamente a verdade na cara dela e construa o seu discurso com raiva, com provocações, é bem capaz dela não te ouvir e só se afastar. Seguir os padrões. É engraçado pensar que o indivíduo normalmente segue um padrão para ser aceito dentro de um grupo. E ok, ele pode ser aceito no grupo, porém a partir do instante que ele usa as mesmas roupas, fala as mesmas gírias e age do mesmo modo, às vezes até com os mesmos objetivos que os outros do seu grupo, ele passa a ser reconhecido como integrante do grupo, como mais do mesmo, uma gota em um oceano. Afinal, o sujeito que decide seguir os padrões, ele nunca criará a sua própria imagem, a sua identidade, e isso dificilmente marcará a presença dele em um lugar adverso. Agora, o indivíduo que tem os seus próprios comportamentos e objetivos, aquele que age por conta própria, que tem opiniões bem elaboradas e trabalha do modo como considera mais prático e criativo, além de seguir o que acha necessário e não o que os outros querem, esse sim será mais acolhido. Não por um grupo, mas por vários grupos e pessoas, já que o indivíduo com personalidade própria marca o ambiente e gera interesse. Sendo assim, se você seguir determinados padrões, falar de um jeito como os outros, e até comprar as mesmas roupas que tais pessoas usam, você até pode ser aceito por tal grupo ou agradar alguns. Mas a sua vida, o seu estilo, será uma cópia, algo sem naturalidade. E aí eu te pergunto, qual será o poder da sua presença nesse caso? Nessa situação onde você será apenas uma cópia e alguém artificial. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.